justamente sobre isso que a gente volta a falar agora, e para isso recebemos um convidado especial para analisar a escalada dos ataques entre Israel e o Irã. A gente recebe conversa ao vivo com Alexandre Ostrowiec, especialista em política externa do Oriente Médio. Alexandre, é um prazer te receber, seja bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan. Eu quero já entender de você como você tem analisado essas últimas notícias em relação ao conflito, em especial a tentativa de líderes globais pela solução, por uma saída diplomática em relação a esse conflito. Explica pra gente como você avalia esse tipo de notícia vindo dos Estados Unidos, da Rússia e da União Europeia em especial. Bem-vindo. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos os espectadores da Jovem Pan. A gente tem visto o conflito se desenrolar muito dentro do que seria esperado. Do ponto de vista de Israel, tem sido operações de sucesso. Israel, como declarou desde o início, visa como objetivo número 1 impedir o Irã, ou adiar pelo menos, o Irã de construir bombas atômicas. É um objetivo que ajuda na estabilidade do Oriente Médio de todo o mundo. E o Irã, por sua vez, ele busca retaliar para que o preço a Israel seja muito alto e Israel corra para um cessar-fogo. Nesse momento, é uma guerra contra o tempo também. Israel precisa rapidamente inutilizar o programa nuclear iraniano e os iranianos querem, se manter no poder e 2, conseguir um cessar-fogo para começar a se rearmar e começar a armar os seus grupos terroristas que obedecem às ordens de Teherã, no Irã. Agora, nesse momento, como esses grupos, os Houthis, o Hezbollah, o Hamas, estão temporariamente desabilitados, a arma que resta ao Irã é usar o seu arsenal de mísseis balísticos, que é as imagens que a gente vê aí na TV. Durante o dia e as noites, Israel bombardeia alvos exclusivamente militares e políticos do Irã, e o Irã, por sua vez, bombardeia cidades israelenses, buscando fazer o máximo de vítimas possíveis e aí forçar a mão de Israel. A gente acompanhou há pouco, aqui em tempo real, novos ataques do Irã a Israel, por volta de 40 minutos atrás aproximadamente, 40 a 50 minutos atrás aproximadamente, as sirenes tocaram em Israel. A gente viu no céu de Tel Aviv justamente o sistema de defesa israelense funcionando mais uma vez. Alexandre, eu quero te perguntar a respeito de como você tem recebido as falas do presidente americano em específico, que disse ontem que se em 2 semanas a situação não se resolver, ele decidirá se entra para valer neste conflito ou não. Como você enxerga este prazo estipulado por Donald Trump? Olha, se tem uma coisa que é previsível sobre o Donald Trump, é a imprevisibilidade. Ele aos seus admiradores, ele é conhecido como um grande jogador do tal xadrez 4D, em que ele joga por um lado, coloca no Twitter afirmações polêmicas para conseguir os objetivos estratégicos dos Estados Unidos. E quem for detrator vai dizer que ele tem o receio de envolver os Estados Unidos em mais uma guerra, lembrando que Israel já lutou diversas guerras contra o mundo árabe, e nenhuma delas os Estados Unidos participou diretamente, então nunca houve uma participação direta americana, agora seria um primeiro caso. Então a pergunta é se os Estados Unidos vão entrar, se eles vão entrar, de que forma, porque a verdade é que Israel tem demonstrado plena capacidade de lidar com o Irã. Existem algumas operações que, segundo a inteligência militar, Israel não consegue fazer. Por exemplo, existe uma base específica, que é a base de Forlon, que fica a cerca de 60 metros ou 70 metros abaixo da terra. Então, a base militar enterrada, onde tem enriquecimento de urânio, onde tem produção de armas atômicas, segundo aí relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica da ONU. E para atingir e destruir essa base, é preciso um tipo de bomba muito específica, que é a bomba que desmonta o bunker, que só os Estados Unidos têm. Então fica a pergunta, será que os americanos vão entrar especificamente para usar essa bomba? Vão entrar para só usar essa bomba ou eventualmente fazer até uma operação completa contra o Irã? Com Alexandre Ostrowiec, que é especialista em política externa do Oriente Médio. Alexandre, eu vou trazer os nossos analistas para essa conversa. Quem vai te fazer a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, Alexandre. Você citou os grupos terroristas Hezbollah e Hamas, que estão enfraquecidos, a gente sabe, mas qual é o papel deles nessa história, nesse conflito, e principalmente
como é que eles saem dele? Qual é o futuro deles dois, desses dois grupos? Boa noite, Dora. Tanto o Hamas em Gaza, quanto o Hezbollah no Líbano, quanto os Houthis no Iêmen, quanto algumas milícias no Iraque, que são apoiadas pelo Irã, e uma série de outros atores, eles fazem parte de todo esse movimento islamista que luta pelo coração, no final do dia, no coração do mundo árabe, do mundo islâmico. São quase 2 bilhões de muçulmanos na Terra, a grande maioria esmagadora, pessoas pacíficas que querem trabalhar, que querem viver a sua vida e cuidar dos seus filhos. Porém, existe uma narrativa dentro dessa fatia islâmica extremamente radical, que remonta aí a um mal-estar com a modernidade, com o atraso relativo dos países islâmicos em relação à Europa, Estados Unidos. Então, tem todo um mal-estar e um desejo de retornar às raízes muito profundas, fundamentalistas islâmicas, e aí, com isso, como se fosse curar a fé. E essa narrativa, ela está em luta não é uma guerra só contra Israel, é uma guerra para conquistar esses corações e levar a Revolução Islâmica que o Irã fez para outros países da região. Então, nesse sentido, eles são aliados ideológicos. Claro que Hamas e Hezbollah, etc., são árabes, e o Irã é persa, não é árabe, mas o Hamas é um grupo patrocinado pelo Irã, treinado pelo Irã. O Hezbollah é muito mais próximo ainda, recebe mísseis e armas do Irã. Então, eles estão muito próximos. Agora, a gente viu aí na Guerra de Gaza que Israel reduziu muito a capacidade militar do Hamas. Houve operações contra o Hezbollah no Líbano, em que aconteceu a mesma coisa. Então, o Hezbollah está temporariamente fora de combate nesse momento, e o governo, até legítimo do Líbano, se sentiu forte o suficiente para até dar ordem para o Hezbollah não começar um novo fronte contra Israel. Então, é um momento que o Irã está um pouco mais isolado, um momento que o Irã já estava muito avançado na produção de armas atômicas, que Israel achou que era o momento correto para esse tipo de operação. Muito bem. Pergunta agora do professor Manuel Furriela. Boa noite, Alexandre. Olá. Com o contexto que a gente tem do presidente israelense, passando por diversas dificuldades, né, dentro da política externa, e também dentro da política interna, essas conquistas militares que ele tem conseguido, e são notáveis, você trouxe aqui, realmente é verdade, né? Tanto contra o Hezbollah, outros grupos, mas também agora em relação ao Irã, trouxeram ou trazem alívio para a sua base de sustentação, ou ele continua ainda com muitos desafios que fazem com que talvez, mesmo nesse momento de guerra, onde ele está em combate, ele tenha dificuldades de sustentação, ele e todo o gabinete? Boa noite, professor. O Netanyahu, ele sofria bastante pressão por conta do 7 de outubro. Afinal de contas, ele era o primeiro-ministro que estava governando o país no dia em que aconteceu o maior desastre militar da história de Israel, quando Israel foi invadido por dezenas de milhares de terroristas do Hamas, com mais uma porção de gente de Gaza, cidadãos comuns de Gaza, que atravessaram a fronteira, entraram em Israel, furaram as defesas israelenses, invadiram kibbutz, cidades pequenas, mataram pessoas, sequestraram, estupraram. Quer dizer, foi um trauma muito grande. E no final do dia, o Netanyahu, como líder do país, é o grande responsável por isso. Além disso, ele já vinha num certo enfraquecimento por disputas internas, por alegações de corrupção, pelo próprio tempo que demorou ele no poder. Vamos lembrar que ele é já o governante que mais ficou no poder na história de Israel, passando até o Davi Ben-Gurion, que era o grande fundador do Estado de Israel. Então tinha esse desgaste natural. Certamente, as vitórias contra o Hezbollah contam pontos aí, fortalecem ele, e a vitória contra o Irã, pelo menos até agora, esses primeiros dias, falam a favor. Agora, o Irã é um tema muito de consenso em Israel. Então, se você pegar as declarações da oposição, de todos os partidos do espectro político de Israel, é uma unanimidade, não tem uma disputa de política interna se deve ou não fazer a operação contra o Irã. Todos os israelenses entendem que a bomba atômica na mão do Irã é uma ameaça existencial, é o fim do Estado de Israel, é a morte deles e das suas famílias. Então não tem a menor dúvida que Israel tinha que fazer isso. Em Gaza já tem um pouco mais de discrepância,
Tem gente que acha que o Netanyahu não está com uma estratégia muito clara para neutralizar o Hamas, tem gente que acha que ele tinha que ceder mais para libertar os reféns que ainda sobraram em Gaza. Vamos lembrar que ainda tem reféns, dezenas de reféns israelenses presos nos porões de Gaza, lá nos túneis do Hamas. Perfeito. Quero agradecer demais a participação aqui do Alexandre Ostrowiecki, que é especialista em política externa no Oriente Médio, sempre conosco aqui na Jovem Pan, nos ajudando a entender todos os detalhes desses conflitos por lá. Alexandre, muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, sempre um prazer te receber. Obrigado, Kobayashi. Boa noite.